O departamento médico da CBF confirmou que Alex Telles e Gabriel Jesus estão fora da Copa do Mundo de 2022. Gabriel Jesus encerrou seu 8º jogo pela competição, né, mais importante do futebol mundial, sem nenhum gol. E apesar de ser um centroavante, eu não enxergo ele como o único culpado. Na verdade, eu não enxergo ele como o principal culpado. Para mim, a grande culpa é de Tite. E eu vou mostrar para vocês por quê. Quer entender? Então, segue aqui, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, enquanto eu rodo a vinheta. Vamos lá, a história do Gabriel Jesus em Copas começou em 2018, né? E em 2018 o time base era esse aí que está em campo, né? E eu vou tentar elaborar para vocês. Se vocês se lembram, o Renato Augusto foi cortado, né? Foi cortado não, né? Jogou só ali pouquíssimo tempo daquela Copa por lesão e o Tite precisou fazer uma readequação no time, né? O William entrou no time e assumiu o lado direito, que quem fazia durante as eliminatórias era o Coutinho, e o Coutinho, teoricamente, trabalharia centralizado, né, por dentro, na frente de 2 volantes, Casemiro e Paulinho. E o Gabriel Jesus seria o 9 daquele time, né, como tinha ido muito bem naquelas eliminatórias, como um goleador, um cara que realmente conseguiu desempenhar muito bem o papel de 9 naquele contexto de uma seleção que estava um pouco desesperada, que iniciou o seu trabalho pensando principalmente na fase defensiva, que fazia muito bem as transições. E se você for lembrar daqueles golaços do Gabriel Jesus no início da trajetória dele na competição, na seleção, a grande maioria era em transições, né, em contragolpes, etc., onde ele se sente mais confortável por ter mais espaço. E é muito sobre isso que a gente vai falar. Então vamos lembrar como é que funcionava a seleção de 2018. Né? A formação era basicamente essa, você vai contestar o Felipe Luiz ou o Marcelo, enfim, a formação era basicamente essa. E o que acontecia na prática? Tá? Em organização ofensiva, o Neymar, que era o ponta esquerdo, ele acabava centralizando as jogadas como um meia esquerda ou como um atacante, empurrando um pouco o Gabriel Jesus para o lado direito e o Felipe Coutinho abria pelo lado esquerdo. Porém, aquela seleção tinha um jogador, o William fazia basicamente só corredor, né? Tanto ele quanto o Douglas Costa quando entrava. Fazia basicamente só corredor e defendia pelo corredor também em transição defensiva. Só que esse cara aqui era a chave. O Paulinho, um jogador assim que a escola gaúcha ama esse tipo de atleta, né? Que é um cara que é o chamado elemento surpresa, é o cara que pisa na área, mas ele é um cara que progride sem bola, né? Progride sem bola e se infiltra na área sem bola, diferente de um volante box-to-box, por exemplo, que progride com bola em associações até entrar na área. E o Paulinho acabava entrando na área e tendo muita infiltração. Contra a Bélgica, por exemplo, o Paulinho finaliza 3 bolas e o Gabriel Jesus somente uma. Tá? Só para vocês terem uma ideia. E aí, gente, o que acontecia? Quando a seleção não fazia gol, né, não finalizava, a bola não chegava na linha de fundo, como que se dava essa transição defensiva? Tá? O William tinha que centralizar e o Gabriel Jesus marcava enquanto o Paulinho e o Neymar recompunham. Então, o Gabriel Jesus fechava essa segunda linha de 4 e por muitas vezes, quando o time era atacado em transição, ele tinha que fazer a dobra no lateral, né, no ponta adversário ou no lateral adversário até a linha de fundo. O Gabriel Jesus, se você for olhar o mapa de calor dele em alguns jogos dessa Copa, você vai ver uma presença marcante dele aqui, próximo à própria bandeira de escanteio. Ele só teve, naquela competição inteira, em 5 partidas, ele só teve 5 chances de gol. Só teve 2 chances de gol consideradas assim chances claras. E realmente, assim, até para finalizar, várias das finalizações eram desequilibradas. A gente tinha muitas atribuições defensivas, gente. Você gostando do Gabriel Jesus ou não, isso é uma verdade, tá? E aí, vamos para essa Copa, né? Vamos para essa Copa do Mundo, que o problema é outro, né?
nessa Copa do Mundo, ele já não tem essas atribuições defensivas, né, quando entra em campo. Eu coloquei ele aqui no time titular, ele não é titular, né, o titular é o Richarlison, mas eu coloquei aqui para emular situações que ele entra em campo, e o time reserva do Brasil funciona da mesma maneira do time titular. E agora, qual que é o problema, gente? O problema é o seguinte, é uma seleção que trabalha com os ponteiros, como o Tite chama, os beiradas, né, que é um nome péssimo. Os ponteiros do Brasil é quem fazem, que são os responsáveis pela amplitude e pela profundidade do time. E os laterais, eles não são laterais de ultrapassagem. Apesar dos ponteiros serem jogadores também de trabalhar por dentro, por terem pé trocado, os laterais não são de ultrapassagem. E quem é que realiza essas ultrapassagens? Quando acontece, são os médios, por dentro ou por fora. Inclusive, eles não têm feito isso bem, né? O Paquetá e o Fred, por exemplo, não fazem isso bem. Bruno Guimarães faz isso muito bem, embora tenha perdido muitos gols aí, ter tirado 9 de 10 na escala Lukaku, né, de conclusões nesse jogo contra Camarões. Mas onde é que eu quero chegar? Como o time, em organização ofensiva, né, como eu já tinha explicado em outros vídeos, ele atua num 2-3-5, né, ou seja, os 2 zagueiros, uma linha de 3 volantes com os 2 laterais por dentro, né, ao lado do Casemiro. E aí os 5 aqui de frente, né, com os 2 pontas em amplitude e o centroavante centralizado, é um time que tem uma transição defensiva bastante delicada. Ele precisa fazer uma marcação alta muito efetiva e, além de fazer essa marcação alta muito efetiva, ele precisa ter uma transição muito definida, né? E para que essa transição seja melhor definida e melhor executada, o Tite engessou esses caras aqui. Os pontas do time, do Tite, não tem autorização de trocar de posição com o centroavante. E o Gabriel Jesus, para os pontas, isso é ok. Por exemplo, o Vinícius Júnior está se destacando muito porque ele recebe a bola e corre para a zona não congestionada, que é justamente a zona de conforto dele. O Vini gosta de levar para o fundo. O Rafinha está tendo desempenho ruim, por quê? Porque ele é um cara que corta para dentro, e o Paquetá tem falhado nas ultrapassagens. Ou seja, não abre esse espaço por dentro, e o Rafinha não consegue ter espaço para flutuar. Por isso que o Bruno Guimarães foi muito pedido no time, porque o Bruno Guimarães tem mais capacidade de fazer isso do que o Paquetá. Porém, para o Jesus não tinha muito jeito. Por quê? Os vínculos do centroavante, eles só podem ser alterados por dentro. Ou seja, se o Gabriel Jesus quiser sair da área, que é a sua característica, tá na área e tá fora da área, tá flutuando, ser um novo de movimentação, ele precisaria trocar com esses 2 médios. Só que a característica dele não é essa. Essa é a característica, por exemplo, do Firmino. Não é a característica do Jesus de trabalhar por dentro. A característica do Jesus é sempre de abrir as jogadas, assim como, por exemplo, o Gabigol, tá? De uma forma bem parecida. O Jesus tem dificuldade de trabalhar em espaço curto de costas. Ou seja, como ele não pode trocar com os pontas, e por que ele não pode trocar com os pontas? Porque os pontas precisam estar preparados, né, para poder recompor o corredor, para poder defender o corredor, poder fechar a marcação alta, poder manter a amplitude. Caso haja um exercício de troca aqui, essa transição, essa entrega que a gente chama, ela é bem mais complexa e ela pode gerar dificuldades na recomposição defensiva. Uma Copa do Mundo, uma competição de 3 semanas e com uma semana só de treinamento preparatório, ela não te entrega tempo suficiente para você coordenar dinâmicas tão complexas. A seleção ela já é uma seleção com um estilo de jogo até de certa forma complexo, bastante até ofensivo no seu time titular. Só que esse tipo de movimento não é permitido. E aí, gente, onde está o pecado do Tite? Gabriel Jesus não é um jogador de fazer pivô, de ficar de costa em zagueiro. Ele é um jogador de sair pelos lados. Essa seleção do Tite, e o Tite sabe porque foi ele que planejou e idealizou essa seleção, não aceita essa troca de posição pelos lados, essa flutuação do centroavante pelos lados. Senão ela fica sem ninguém na referência. Em 2018, o Gabriel Jesus não fez gol porque ele não tinha chance de gol praticamente, ele tinha que recompor na linha lateral. E aí a torcida foi inflamando contra,
até porque o público que assiste Copa do Mundo, grande parte só liga a TV de 4 em 4 anos para assistir futebol, e aí vê o cara camisa 9 que quer cobrar gol. E o Tite, alheio a todo esse cenário, a todo esse linchamento que o bom jogador do Arsenal sofre, fica assim, passivo com relação a isso, e pelo contrário, fica dando reiterados votos de confiança que só fazem o jogador se enterrar mais e mais. Você enxerga nitidamente o Gabriel Jesus se lamentando durante as partidas, ele frustrado durante as partidas, nervoso durante as partidas. A chance dele estar suscetível a um erro é maior. Sendo que o contexto para ele jogar já não é o melhor. Ou seja, você, assim, por fidelidade a um atleta ou por sentimento de culpa contra um atleta, você vai mantê-lo no time? Você vai fazer mal a ele mantendo no time? Então, assim, eu tenho elogiado muito o Tite, eu acho o sistema de jogo adequado, eu acho que, infelizmente, e esse é um sentimento de muito grande parte da torcida, eu acho que, infelizmente, essa lesão que não seja grave do Gabriel Jesus, eu acho que, infelizmente, para ele e para todo mundo que gosta de atletas, de profissionais, de seres humanos, infelizmente foi a lesão que aconteceu, mas ela vai acabar ajudando para que o Pedro seja mais utilizado, porque o Pedro, sim, faz mais sentido. E a convocação do Gabriel Jesus em detrimento a do Firmino é um absurdo. Porque o Firmino, dentro deste sistema, se enquadraria muito melhor. O próprio Richarlison tem dificuldade, gente. O Richarlison tem conseguido, porque o Richarlison tem muita estrela. Porque, ao contrário do Jesus, ele está iluminado e ele consegue acertar nas poucas chances que tem grandes jogadas, como o golaço que ele fez na estreia. E ótimo, que bom, que siga. O Richarlison tem mais corpo também, tem mais capacidade de imposição na área do que o Gabriel Jesus, também tem mais capacidade de se associar por dentro. Embora também seja um 9 de movimentação, com menos capacidade de fazer pivô, como o Pedro tem, por exemplo. Eu não estou aqui pedindo a titularidade do Pedro. Eu só estou explicando que, em termos de formação, em termos da estrutura que o Tite mesmo idealizou, isso faz muito mais sentido. E o Tite sabe disso. O Tite não é burro. Ele cria uma fila dele, fica refém das próprias convicções, da própria fila, do próprio discurso, da própria gestão de grupo e vai perder mais uma Copa do Mundo para isso, caso não acorde. Tá? Então, é um ótimo treinador, é o melhor treinador brasileiro. Gabriel Jesus também é um ótimo atacante, tá? Um dos melhores atacantes brasileiros. Mas este treinador com este atacante falhou demais. Falhou a não arrumar um sistema que não favoreça, isso aí treinador não tem que se preocupar, ainda mais de seleção brasileira, mas ao insistir com um cara que não é favorecido pelo sistema por fidelidade. E fidelidade não é meritocracia. Tá bom? Deixa o teu like aí, se inscreve no canal e eu fui.